É bonito começar essa noite reconhecendo isso. Você tem dono. Você é do amado. E não é um dono intransigente. Não é um dono que quer se beneficiar com a sua posse. Mas ele tem o nome de amado. Porque a sua maior característica é o amor. Você sabe que você tem um dono? Que você é do amado? Mas sabe mesmo? Sabe, gente, eu estou na igreja há muitos anos. Eu fiz a minha primeira comunhão, segui o caminho tradicional. Perseverança, crisma, grupo jovem. Mas eu precisei de muitos anos para entender que eu sou do meu amado. Que eu não sou um acidente, que a igreja não é um lugar de fuga, um esconderijo. Mas um lugar que eu frequento uma vez por semana, tanto quanto o curso de inglês e a escola. Eu precisei de tempo para entender que aqui, no lugar onde eu me encontro com Deus, é o lugar que Ele preparou para mim. É o meu lugar de origem, porque eu tenho um dono. Eu tenho alguém que se importa e se interessa por mim. Você já chegou nessa compreensão profunda? É algo que ainda hoje me surpreende, faz tempo. Eu me lembro o dia, foi dia 23 de fevereiro de 2000, eu tinha 15 anos. Eu me lembro o dia, eu me lembro o lugar, me lembro o que estava acontecendo, eu me lembro o clima que estava fazendo. E até hoje me emociona aquela descoberta de que eu tenho alguém por mim. E esse alguém é o amado. E como eu não sou ciumenta, eu deixo você também ser dele. Ele também ser seu. Porque não tem nada mais maravilhoso que pertencer e saber que pertencemos a ele. Amém? Tava fazendo um pouco de... Deixa eu começar me apresentando, né? Tenho mania de começar começando. Aí o pessoal, senhorita, a senhora é quem, por favor? Bom, eu me chamo Tatiana Porto, tenho 39 anos. Não sou de São Paulo, para quem não me conhece, sou do Rio de Janeiro. Aliás, tem muita gente internacional aqui, né? Tô vendo gente da Inglaterra, dos Estados Unidos. Cadê a menina dos Estados Unidos? De onde? Januário, Ipiranga. E estamos por aqui, né? Bem-vindo a todos. Mas eu sou original, natural do Rio de Janeiro, mas já estou morando aqui tem alguns anos. Sou jornalista, trabalho numa fundação do Vaticano, também colaboro aqui na Arquidiocese com a comunicação da Arquidiocese, né? Faço parte do jornal, o Jornal São Paulo, a Rádio 9 de Julho, tem um programa na rádio, e da Pascom Arquidiocesana. Deus me chamou a comunicar, né? Me deu o que eu reconheço como sendo um dom dele, não veio pela faculdade. Isso entrou numa discussão uma vez, né? Aí você fala bem que você é jornalista, né? Não, gente, eu sou jornalista porque Deus me deu o dom da comunicação. Eu escolhi a habilitação da faculdade porque reconheci para o que ele me separou, a forma que ele me deu para expressá-lo. Seja lendo, seja falando, seja pregando, seja escrevendo e todas as formas de comunicação. Você já sabe para o que Deus te chamou? Tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu fiquei com vontade de perguntar. Eu gosto de colocar uma pulguinha atrás da orelha, né? Não, é sério, porque tem perguntas essenciais que a gente não faz. E aí a gente vai vivendo, passando um dia, passando um mês, e tentando se encontrar, e procurando o lugar onde eu me sinta satisfeito. Mas existe um lugar, existe um chamado, Deus te fez por uma razão. Você é a resposta para algo. E tudo na sua vida vai girar em torno disso. Meu algo não é a comunicação é uma ferramenta disso, né? Mas é bom a gente chegar. E se você não tem essa resposta, não se preocupe, porque ela chega no tempo que tem que chegar. Bom, tendo me apresentado, eu estava fazendo memória da última vez que eu vim aqui, né? Diferente que tá. Aconteceu bastante coisa aí, de janeiro para cá, né? Pouquinha coisa, e graças a Deus. Eu ficava muito feliz quando a Bárbara louvava a Deus, né, pelas dificuldades, pelas cruzes, pelos desafios que surgem. Porque, gente, a gente está no tema da casa reconstrução, me ajuda? Reconstrução da casa dos livres. A gente só reconstrói uma casa que se interessa em ficar, né? Deus não se importaria em reformar uma casa que ele não quisesse mais habitar. Não é verdade? O que a gente faz com uma casa que mostra alguns problemas e a gente não quer ter trabalho? Deixa como está. Abandona.
Mas se existe uma reforma, é porque ela ainda tem uso, né? Porque ainda tem um plano para ela, ainda tem um chamado. E é tão bonito, gente. Eu vivi isso na minha vida, né? A maior parte de vocês sabe disso. Eu pertencia a uma comunidade e me senti chamada a um novo lugar, a uma nova proposta de vida. Esse lado aqui é o lado do sim. Esse daqui é o lado do não. Qual é o lado do sim? Qual é o lado do não? Então, ficam todos em pé aqui no centro do corredor. Vai lá. Eu vou fazer umas perguntas. E aí, preste atenção que essa parte é complicada, hein? Se a resposta for sim, você vai para onde? E se for não? É só isso. Simples assim. Pode ser, não, pode ser uma fila só, não precisa. Isso, fica no meio. O importante é você saber que aqui é sim e aqui é não, tá bom? Então, vamos lá. Você tem um dia como marco do seu sim para Deus? Foi algo que foi acontecendo? Tem um dia? Sim, ficou bonitinho, né? Calma aí, tem gente no talvez. Aí sim, tá bom, tá bom. Todo mundo tem um... Gente, não tem ninguém que você... Cara, não, foi assim, acontecendo. Teve uma estaca ali, uma data? Que bonito. Olha, não esqueça nunca esse dia. Eu também tenho o meu dia. Você já voltou atrás desse chamado alguma vez? A maioria nunca voltou atrás? Deu nem aquela escorregadinha, gente? Aqui é o sim, aqui é quem já voltou atrás. Aqui é o não. Estão todos certos? Tudo bem, tudo bem. A gente está ainda pegando a ideia da dinâmica. Tudo bem, vamos lá. Você já viu muitas pessoas que disseram sim com você voltando atrás? Ficou vazio parte do não, infelizmente, né? Vamos lá. Você já cometeu algum erro que tinha condenado em alguém? Tipo, você apontou o erro de alguém e mais pra frente você cometeu aquele erro. Alguma vez na vida? Não, gente. Ô santidade, hein? Passa pra mim essa santidade. Vocês aqui é mais ou menos? Tem uma galera aqui no... vamos de novo. Isso. Você... Inclusive, João, acabaram de fazer isso com você, eu acho, entendeu? Te apontaram ali. Então, você apontou o erro de alguém, assim, não, nunca na minha vida eu faria isso. E uma vez aconteceu e você fez. Já, só vocês duas que não. Uma salva de palmas faz coisa. Ela tá até na dúvida, pensando bem. Eu não tô lembrando, mas... Você já desanimou do caminho por causa de um problema? Gente, tem gente que só desistiu da dinâmica, entendeu? Onde a maioria ficar, eu fico, que eu já não tô entendendo nada. Você já desistiu, já desanimou por causa de uma pessoa? Eu falei de um problema, agora por causa de uma pessoa? Importante que a Bárbara tá relevando aqui. Não tô falando de desistir, tô falando de se sentir desanimado. Não. Você já relevou um problema de alguém, uma coisa séria, porque você gostava da pessoa? Deu aquela encoberta, assim? Mas né, ele é bonzinho também. Ele fez essa besteira aí, mas ele é legal. Você ainda quer permanecer? Nossa, mas ele deu uma deslizada, tipo Michael Jackson aqui, ó. Ainda não quer? Vocês não querem mais? Talvez. Eu tô falando do caminho para Deus, viu? Talvez, tá bom, vamos lá. Pode voltar para o seu lugar. Vamos ver, agora eu bebo água. Faltou essa, né? Eu acho que teve gente que só desistiu. Eu falei assim, gente, onde a maioria foi eu vou, que eu já não tô entendendo nada. Você percebeu que as suas escolhas te faziam estar em lugares diferentes? Você percebeu que as suas escolhas te faziam estar com pessoas diferentes?
De maneira prática, a gente viu isso na dinâmica, mas isso acontece em toda a nossa vida. As nossas escolhas nos deslocam, nos levam de um lugar para o outro, nos aproximam de pessoas e nos afastam de outras pessoas. Como viver? E aí eu pensava, né? A gente está no último dia do seminário de Pentecostes, né? Chama assim, né? É porque era tanto nome ali que eu fiquei perdida. Como é essa Casa dos Livres, Pentecostes, é o seminário de Pentecostes. Mas já faz 2 semanas que passou Pentecostes. E isso é muito profético. Porque foi a primeira coisa que tocou meu coração quando eu preparava esse momento, né? Eu falei, nossa, seminário de Pentecostes, mas já passou? É porque nós... Essa é a prova da permanência no Espírito Santo. Estar no Espírito Santo não tem a ver com uma festa litúrgica. Tem a ver com uma decisão de vida, que vai muito além do dia 8 de junho desse ano. E eu ficava, nossa, é verdade, acho que Deus quer que eu fale de perseverança. Sabe? Existe um propósito, a igreja foi toda preparada para Pentecostes, tem gente que fez novena, quinzena, teve a própria Páscoa, né, que é uma preparação para Pentecostes, 50 dias de Páscoa até Pentecostes. Mas quem ainda está falando de Pentecostes? A Cristo Libertador. Porque isso tem a ver com a perseverança, a permanência no Espírito Santo. E aí eu entro no tema. Nós precisamos permanecer. Mas nós somos jogados para lá e para cá por causa das decisões que tomamos como a dinâmica. Como mudar isso? Quando você decide o lugar e as suas escolhas precisam se ajustar a esse lugar. É como se eu dissesse para você aqui, ó, Bárbara, vem aqui. Seu lugar é aqui. Não, sim. Vem por sim. Seu lugar é aqui. Vai acontecer muitos problemas na sua vida. Você vai desistir? Não, calma aí. Deixa eu mudar a pergunta, senão você vai responder. Não, calma aí. Não vai desistir. A resposta é não. Nossa, gente, não tô bem. Hoje foi dia de aula, tô meio tonto. Calma aí. Você tá no sim. Eu tenho que fazer uma pergunta que a resposta é sim, então. Me ajuda, Deus. Você vai passar por muitos problemas. Vai ter coragem de continuar? Muitas pessoas perto de você vão te mandar, te aconselhar a desistir. Você vai continuar? Sim, eu ia continuar muitas coisas, mas acho que você já entendeu. Obrigada, Bárbara. É você entender que aqui é o seu lugar e as suas respostas precisam combinar com esse lugar. Você consegue entender a diferença? Aqui você movimenta de lugar, de ambiente, de pessoa e veja, gente, tenta transferir isso para a sua vida. Como às vezes isso é o motivo do nosso desânimo, cansaço, ansiedade, depressão e tantas coisas. A gente parece que não tem o comando da própria vida, vai sendo jogado para lá e para cá. A decisão da nossa vida é uma só. E tudo o que está em torno disso precisa confirmar essa decisão. E qual é a nossa decisão? O céu. Está nas núpcias do Cordeiro. O que são as núpcias do Cordeiro? E esse, então, é o tema, né, dessa noite de hoje. Marca o tempo aí para mim, que vocês já sabem que eu, né? Não... Então, o que são as núpcias do Cordeiro? Eu fiquei pensando, né? Falei, quem pode me explicar melhor sobre núpcias do Cordeiro? Porque me desafiou também o tema, né? Eu falei, nossa, que poético, né? Como é que eu vou falar de núpcias do Cordeiro? Eu lembrei que tem alguém que é a melhor pessoa para explicar sobre as núpcias do Cordeiro. Você adivinha quem é? Quem? O Cordeiro, né? Ai, que legal. E ele explicou, gente. Então, abre sua Bíblia lá, em Mateus 22, versículo 1. Jesus, deixa eu contextualizar vocês, já tinha feito a entrada messiânica em Jerusalém. Lembra lá o domingo de Ramos? Osana Rei, ele no burrinho, entrou em Jerusalém. O que ia acontecer em breve? Paixão, morte, ressurreição. Mas ainda não aconteceu. Ele entrou em Jerusalém e estava lá. E Mateus 22. Eu fiz naturalidade para sair bem na foto. Tirei uma foto legal minha pregando? Não tenho. Aí Então Jesus fez a sua entrada messiânica em Jerusalém. E aqui ele começa a falar a verdade. Acho que ele já disse, gente, agora já era, daqui a pouco vão me prender. Então, escuta essa verdade. E ele começou a descer discursos bem difíceis, né? Ele fala da parábola dos 2 filhos, dos vinhateiros homicidas. Aí ele vai falar mais para frente de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele faz a parábola do banquete nupcial.
E eu falei, melhor pessoa para explicar sobre banquete do Cordeiro, que o próprio Jesus não tem. Então vamos nos atentar a essa parábola. É um pouquinho longa, né? São alguns versículos, são 14 versículos, mas eu peço que o Espírito Santo te ajude a se concentrar, apesar do frio, da gripe chegando ou indo embora, né? Mas que você se concentre para que a gente possa absorver tudo que essa palavra tem para nós, amém? Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando, dizei aos convidados, eis que preparei meu banquete, meus touros cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos, as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas, e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem veste nupcial e disse-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Por que Jesus conta essa parábola? Ele quer esclarecer aqui para os judeus que eles eram os filhos da promessa. Quando a promessa foi feita lá em Abraão, foi para essa geração, foi para os judeus. Só que o que os judeus fizeram? Não aceitaram o Messias, não reconheceram Jesus, mandaram crucificar, ou mandaria ali em pouco tempo. Então, ele alargou a porta do céu e disse, olha, a salvação é para todos, judeus e gentios, fiéis e infiéis, bons e maus. O convite é dado a todos. E aí, aqueles que quiserem vir, podem entrar. Esse é o contexto da palavra. Jesus já estava explicando aqui algo que ia ajudar muito Pedro, Paulo, lá na frente, a entenderem a que propósito de fato ele veio. Não veio para um povo, mas para a humanidade, para os filhos de Deus de maneira geral. Mas a palavra é viva e atual, né? Como diz um grande pregador que eu admiro muito, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então ela está falando para nós também, que já entendemos essa questão de judeus e não-judeus. Inclusive, somos muito gratos porque o evangelho chegou nos não-judeus. Tem algum descendente de judeu aqui? Tem você de menina, mas você tem história para contar, hein, Marlene? Mas a maioria de nós não somos. A palavra não teria chegado a nós, né? Graças a Deus já entendemos isso. Mas como entender essa palavra para nós? Primeiro, nós somos esse povo que foi retirado das encruzilhadas. Eu não vou achar que é as encruzilhadas, os lugares escuros, as esquinas. Nós somos os improváveis. Nós somos aqueles que não tinham motivo. E essa é a primeira premissa. Porque, gente, como eu tenho encontrado gente na nossa igreja, católicos como nós, que acham que compraram a sua fé. Que a sua fórmula de viver a fé garante para eles a salvação, enfim, o céu ou alguma coisa assim. Não merecemos. Receber o convite para as núpcias do Cordeiro não é um ato meritório. Não tem ninguém que tenha feito algo que realmente Jesus olhou e falou, não, aquele ali merece, separa o dele, primeira fila. Nenhum de nós merecia. Não importa o que façamos, não importa quão fiel você é, nós também somos pecadores. E o fato de sermos convidados para as núpcias não é um ato de mérito, mas um ato de misericórdia do Senhor. Eu e você somos improváveis para essa festa. Eu e você não estávamos prontos.
não éramos da descendência certa, não tínhamos um convite emoldurado, bonitinho, de papel durinho e aquele negócio de cera, né, que sela, fica bonito. Não tinha um desse pra gente. A gente foi convidado de boa, você olha, não tem ninguém lá, a mesa tá farta, bora pra festa. A gente foi chamado assim de última hora por misericórdia do Senhor. E isso é a primeira coisa que nos faz ter a humildade de olhar ao outro e a nós mesmos. Eu não estou aqui porque sou melhor que ninguém, mas porque Deus me deu a graça de enxergar o que muitos ainda não estão vendo. De ouvir o chamado e aí sim tomar uma decisão que me fez entrar por aquela porta. Receber o convite não foi uma decisão minha, foi uma decisão de Deus. Tem uma frase muito interessante que fala, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe a que festa vai, qualquer convite funciona, né? Vamos embora, a galera do bora, né? Vamos embora. Mas eu nem disse ainda, mas bora. Mas você tem uma festa para ir. Não é qualquer convite que vai te jogar de um lado para o outro, te fazer dizer sim ou não. Temos um lugar para ir. Aí sim, existe uma resposta nossa que nos garante a entrada. Só reforçando, o convite não foi uma decisão nossa, mas entrar na festa foi. E o que fez com que aqueles convidados da última hora entrassem nas núpcias do Cordeiro? O que os que não entraram fizeram? Vamos olhar, né? Tem gente que a gente acha que não serve para nada, mas serve de mau exemplo, né? Quanta gente aí, são tão bom mau exemplo, gente. Esses que não entraram na festa, que foram convidados e não entraram, o que eles fizeram? Vamos ler lá na palavra. Porque não é Evangelho segundo Tatiana, é segundo Mateus, que diz o seguinte: não deram a menor atenção, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio, o outro ainda matou os servos, né? O que esses que não foram para a festa fizeram? Diz para mim. Recusaram por quê? Porque estavam ocupados com as próprias coisas. Quantas vezes a decisão de entrar no banquete que fomos convidados não acontece porque não é a hora certa, não é o tempo certo. Aí eu tenho que resolver esse problema dentro de mim ou fora de mim, eu tenho que terminar essa faculdade, conseguir esse trabalho, casar. E a gente vai colocando um monte de seções entre nós e o lugar que Deus me chama. Algo que você precisa entender não é que o chamado, entrar no banquete, não vai te fazer perder todas as coisas, mas conciliar todas as coisas com Deus. Existem muitas pessoas, é engraçado que eu tinha uma pessoa que eu orientava, né, ajudava, e ele falava, eu tenho muito medo de entrar sério para a igreja e ele mandar eu terminar meu namoro. E eu falei assim, menino, mas você sabe se não é a vontade de Deus que você continue com ela? Dá um passo, deixa Deus fazer o resto. E hoje são um casal lindo, que dão testemunhos, têm filhos numerosos, uma família muito linda. Né? Deus não pediu aquilo para ele, mas o medo dele de perder estava fazendo dar passos com medo, né, de se entregar para Deus. Às vezes a gente fica olhando, não, mas eu vou ter que perder tudo. Não, só o que Deus achar que não cabe na sua vida. E tem muita coisa que a gente acha que é boa para nós e não é. Muito caminho, muita riqueza, muitos bens que a gente acha que foi feito para mim. E a gente, se tivesse uma caixinha de sugestão para Deus, ela estava lotada. Ela ia estar cheia, não ia estar não? Porque quando a gente precisa de uma graça, vamos ver, por exemplo, aqui. Eu preciso de um trabalho, preciso sustentar a minha casa. É legítimo, né? É uma preocupação importante. Mas aí a gente fala para Deus que não é que você precisa de um trabalho, assim, eu preciso daquele emprego para ganhar aquele salário. E aí, numa escala de 6 por 1, né? 5 por 2, acho que é assim, né? E também preciso que tenha assim e que seja perto do trabalho. E a gente vai dando várias sugestões, né? Ao invés de deixar Deus fazer a graça dele. Deixar Deus agir do jeito dele. Aqueles homens que negaram o convite das núpcias colocaram as suas coisas em primeiro lugar. E aí perderam tudo. Porque não perderam só as núpcias. O convite o convite de Deus é um convite de salvação. Veja que escolha incoerente. Para preservar o meu bem, eu abri mão do chamado de Deus. Perco Deus e o bem. É preciso a gente olhar quais são esses bens, esse meu campo, esses meus negócios, que talvez possa estar me influenciando a dizer para os servos, olha, hoje não vai dar não, tá bom? Vou recusar aí a festa,
Mas me convida ano que vem, que eu vou estar lá, tá bom? Temos que tomar cuidado para não cairmos nesse erro de colocar as nossas coisas à frente do convite. Por quê, gente? Porque nós sabemos para onde vamos. Para onde nós vamos? Para o céu. Para as núpcias do Cordeiro. E todas as minhas escolhas precisam combinar com esse destino. Todos os meus sim e não, como a gente deu aqui, precisa combinar com a minha postura de quem sabe para onde vai. E aí qualquer caminho não serve. Qualquer convite não cola. Eu sei para onde vou e eu sei o que Deus fez para mim. Então, o primeiro passo diante desse chamado de Deus, né? Deixa eu me encontrar aqui. O primeiro passo diante desse chamado de Deus é sustentar a minha prioridade. Gente, Deus te chama e a coisa... Às vezes a gente fica pensando, né? Que eu ouvi uma definição tão bonita que eu trago ela como se fosse minha, mas não é. E eu não sei de quem é, só ouvi. Mas às vezes a gente se questiona, né? Por que eu preciso de Deus, né? Ou às vezes nem se questiona de maneira tão verbal assim, mas vive com essa dúvida expressa nas atitudes, né? A nossa vida sem Deus é uma vida vazia. E eu vou te explicar por quê. Você sabe o que é uma luva, né? Não tem ninguém com luva aí não, né? Tá frio pra caraca hoje. Ninguém... Ó, tem uma luva aqui. Me presta aqui, minha irmã. Você é da moto? Tem que estar com a luva, tá certo. Tá vendo esse objeto aqui? Esse objeto, ele foi feito à imagem e semelhança de uma mão. Não foi? É por isso que ele tem 5 dedos e não 10. É por isso que a entrada é aqui por baixo e não por cima de cada dedo. Porque ele foi feito pensado em uma mão. Foi feito para caber, para entrar e para ter uso dentro de uma mão. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de... Se não trouxermos Deus dentro de nós, somos como uma luva sem mão. Se não for Deus que nos movimenta, que nos dá sentido, que nos dá propósito, para que serve uma luva assim, gente? Fora da mão? Mão congela, né? Lá no asfalto, se não tiver com a luvinha lá. Pois é. Tem uso, tem função, tem sentido, tem propósito. Só que a gente tem vivido muito, falando, não, eu vou ser essa luva aqui, ó, bonita, aqui em cima da mesa, admirada, sem uso, vazia. E chega uma hora que a conta chega, que a gente sabe que está vivendo assim, vazio, sem propósito, sem sentido, como uma luva, deixa eu devolver aqui, senão ela vai embora sem a luva. Como uma luva sem mão. E talvez você ouça, esteja ouvindo isso e fala, não, mas isso não se aplica a mim, não. Mas pensa, se esse sentimento de vazio, sentimento de que falta algo, sentimento de que você não está preenchido, como uma luva vazia, talvez não seja justamente porque Deus não está tendo lugar dentro de você. E eu não estou falando de forma de atitudes, né, de seguir preceitos. Eu sei que eu estou falando com uma assembleia que segue preceitos, que está nas missas no domingo, que reza, mas ter Deus preenchendo, enchendo completamente é mais do que isso, e você sabe. Então, veja, sustente o seu propósito. O meu propósito não é os meus campos, os meus negócios, é o lugar que eu devo estar, é o chamado que Deus me fez, é estar nas núpcias com o Cordeiro, é ser um convidado dessa grande festa. Eu pulei uma parte importante, né? O que são núpcias, gente? O que são as núpcias? É o que acontece depois do casamento. E de que é isso? Faltou os personagens, né? Núpcias de quem? Do Cordeiro e de quem? Onde eu sou? Eu sou a noiva do Cordeiro? Eu sou o convidado da festa? Quem eu sou? Vamos entender. Deus criou o mundo e fez homem e mulher e colocou ali no meio daquele paraíso. Homem e mulher pecaram. E aí Deus teve que removê-los. E quando eu estava pensando nisso, eu acho que Deus me deu assim, uma fagulhazinha. Porque, meu Deus, não é possível a homem nenhum, muito menos a mim, sentir isso, né? Mas da dor que ele precisou fazer. Eu não sei se você já pensou nisso. Na dor que o pai sentiu quando expulsou Adão e Eva do paraíso. Ele precisou deslocar do lugar que ele preparou para o homem e para a mulher, o homem e a mulher. Por quê, gente? Porque o homem e a mulher precisavam ser purificados para pertencer àquele lugar de novo.
Minha mãe e pai aí entende bem isso. O filho brincou o dia todo na rua, tá imundo, aí tá super cansadinho, já tá dormindo no carro. Chega e põe ele na cama. Você faz isso? Ele dormindo mesmo tem que dar um jeito de dar uma limpada, né? Passa nem que seja um lenço umedecido, só ali nos pés, né? Só na mão, suja na cara. Porque você sabe que o conforto dele vai ser maior. O bem-estar dele vai ser maior se ele estiver limpo naquela cama quentinha que foi preparada para ele. Deus não podia deixar que nós, depois do nosso pecado, tornássemos o lugar que ele fez puro, impuro. O que tinha que ser modificado era o homem, não o paraíso. Se adaptar à sujeira do homem. E aí o pai tomou essa decisão que eu imagino que tenha sido tão dura para ele. Homem e mulher afastados do paraíso. Mas não para sempre. Deus preparou um casamento, queria unir de novo homem e mulher ao paraíso. E é o casamento do Cordeiro com a igreja. A igreja é a noiva. A igreja que se preparou na cruz de Cristo para unir de novo, para ser essa porta de entrada de todos nós, que já tínhamos um atestado de condenação do inferno no seu nome. Escrito, carimbado, com firma reconhecida. Mas a igreja, a noiva e o cordeiro se uniram. E nós fomos os convidados para esse casamento. Entendeu o seu lugar? O seu papel? O casamento quem preparou? O pai do noivo, não foi isso que a parábola falou? E lembra do detalhe, gente, quem contou a parábola? O cara que estava lá o tempo todo, ele sabe do que está falando. É Jesus. O pai preparou as núpcias. A noiva é a igreja. É aquela que nos gera, a nossa mãe, a que nos gera para essa vida nova, vida de dentro do paraíso, devolvidos ao paraíso, casados com o Cordeiro, com Cristo, e nós convidados para essa festa. Então, não esqueça desse chamado de Deus para você. Sustente esse propósito. Eu não sirvo em qualquer lugar. Eu não caibo em qualquer realidade. Eu não aceito qualquer coisa, porque eu tenho um lugar para mim. E toda a minha vida precisa combinar com esse lugar. A segunda coisa que acontece curiosa. O rei, né, o pai do noivo, ele, depois que a casa já está cheia, daqueles improváveis. Quem são os improváveis? Nós não. Eu e você. Fala assim, eu. Nós somos os improváveis. A quem foi estendido por misericórdia. Porque nunca merecemos. Por misericórdia, recebemos esse chamado de Deus. Eu lembrei de um fato. Estava subindo, peguei carona no carro da Natália Feliciano. Dos Flintstones, que a gente vê a pé, né? Subimos aqui, vim conversando com ela e contando para ela da experiência que eu vivi na Ilha do Marajó, né? Um pouco depois que eu preguei aqui, eu fui para lá em fevereiro e março. Gente, vocês não fazem ideia do que eu vivi naquele lugar. Vocês não fazem ideia do que é ver crianças de 2, 3, 4 anos que são vendidas por 1 quilo de feijão, que são trocadas por R$5. Eu não estava, né, mas eu fiquei sabendo da história de uma menina de 4 anos. Eu sei que tem crianças aqui, eu vou tentar ser mais sutil, né? Mas uma criança de 4 anos que foi encontrada no barco, porque lá as crianças são vendidas assim, né? Os turistas vêm nos barcos grandes, aqueles de 2, 3 andares, e elas vêm nas rabetas, né, que são tipo umas canoazinhas, até o barco, para servirem a eles, pegarem o que eles derem como pagamento e voltarem para suas casas. Então, tinha uma criança no barco, a polícia chegou. Provavelmente a pessoa que estava fazendo o tráfico ali, né, dela pulou no rio e fugiu, porque ela estava sozinha. E a criança teve todos os dentes arrancados para não morder. Você entende, né? Você entende o que é uma criança... A gente teve um trabalho junto com essas crianças, né? A comunidade Shalom tem um projeto muito bonito lá e nós ficamos colaborando com esse projeto. Você sabe que é olhar uma multidão de crianças altamente sexualizadas já. Assim, de 4, 5 anos. Teve uma criança que foi assim, uma cura para o meu coração, sabe? Eu partilho isso com muita alegria, porque a gente fez uma atividade com as crianças de brincadeira, de dar doce, essas coisas, né? E tinha um menino que estava afastado de todo mundo. E aí eu fui lá, né? Eu sou a tia legal, então eu fui lá nele e falei assim, oi, vamos para lá brincar com todo mundo. Ele, não quero não, tia.
Eu falei assim, vamos lá, a gente vai, daqui a pouco vai dar bolo, brinquedo, vamos para lá. Ele, tô machucado. Aí a gente era uma expedição médica, né? Uma parte de pessoas inúteis à medicina, como eu, a gente trabalhava na parte de evangelização, visitávamos as casas para evangelizar. Mas a essência da missão é uma expedição médica. Tinham médicos, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas. Era muito, muito interessante mesmo. E como tinham médicos, pediatras, inclusive, eu falei assim, onde é que você está machucado? Que eu te levo lá. Aí ele falou, aqui, no joelho. Aí eu olhei para o joelho, além de sujeira, porque, gente, é uma lama lá. Sério, depois vocês tem umas fotos no Instagram meu lá, depois vocês olham para vocês terem noção, porque o pé afundava, assim, até o joelho de lama para poder chegar nas casas. Algumas tinham umas tábuas, assim, né, que você ia se equilibrando em cima da tábua para ir de uma casa para outra, mas outros não tinham. Você afundava o pé literalmente ali na lama, né? E aí muito suja a perna dele, e eu não vi nada. Eu falei assim, vamos lá lavar, para eu ver se tem algum machucado aí, né? Aí joguei água, olhei, não tinha nada. Eu, cadê o machucado? Ele aqui. E não tinha nada. Mas Deus tocou meu coração. Eu falei assim, eu acho que essa criança precisa de atenção. Eu falei assim, eu tenho um remédio ótimo para machucado. E aí eu peguei do bolso da calça, né? Uso lentes de contato, então eu preciso o tempo todo estar umidificando, né? E aí eu peguei o colírio da minha lente de contato e pinguei 3 gotinhas no joelho dele. Aí fui lá na farmácia que a gente tinha, peguei um band-aid daqueles bem coloridos, bem bonitos, coloquei no joelho dele. Falei assim, pronto, agora seu joelho vai ficar ótimo. Gente, eu não tinha terminado de destacar o band-aid do joelho dele e ele me deu um abraço que eu nunca mais vou esquecer. E naquele abraço Deus falou ao meu coração, né? Você viu uma ferida que não estava visível. A ferida que aquela criança tinha era uma ferida de atenção. Eu imagino que muitos adultos chegam, não tem nada aí, vai fazer outra coisa, para de querer chamar atenção, né? A gente faz isso. Eu fico pensando, né? E de verdade, gente, não é porque tem alguma expertise em mim. Foi o Espírito que me soprou aquela atitude, como sopraria em qualquer um. Porque a ideia foi dele, não minha, né? Mas olhar, não desmerecer a dor dele, não desmerecer o machucado dele. E ali, tão improvável quanto um colírio para o joelho, éramos nós. E isso aconteceu porque a gente já estava indo embora. E eu estava muito triste, porque eu falei assim, não fez sentido nenhum a minha vinda para cá. Era muito difícil você saber que uma criança sofre dentro de casa pelo próprio pai e no final do dia devolver ela para ele. Existe a denúncia, é feita lá a denúncia, a comunidade Shalom faz, mas misteriosamente os protocolos somem, né, do conselho tutelar lá. É assim, uma menina de 15 anos estava grávida do 3º filho do próprio pai. E são pais que também viveram isso quando eram crianças. Filhos de pais que também viveram isso. E uma herança maldita que se estende para muitos. E aí eu pensava nisso, né? Não fiz diferença nenhuma para ninguém, gente. Porque eu tô indo e tá tudo como estava. Mas quando aquela criança me deu aquele abraço, eu falei assim, para ela eu fiz diferença. A realidade dela eu consegui tocar, né? Por graça de Deus. E existe, gente, um chamado nosso, uma realidade nossa para viver e tocar vidas assim. Mas isso depende se a minha vida está conciliada com um lugar que eu sei que eu pertenço, que é as núpcias do Cordeiro, que é o paraíso. E aí, eu estava entrando nessa segunda questão, né? O pai do noivo, o rei, vai andar pela sala nupcial, preparada ali para o casamento, né, para as núpcias, e vê alguém sem as vestes. E aí ele manda jogar, amarrar, gente, né? É um requinte de crueldade aqui. Amarra as pernas, não sei o quê, amarrai-lhe os pés, as mãos, lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. Precisava de tanto detalhe, Mateus. Mas tem uma coisa curiosa, né, que fala, é claro que isso não foi literal, isso é uma parábola, né? Você sabe a diferença de uma parábola para uma passagem. A parábola é uma história que Jesus conta para ilustrar, porque Jesus é ludos igual a mim. Ele gosta de história para poder explicar o que ele quer dizer. E aí, olha a figura. Aquele homem aceitou o convite para estar nas núpcias, mas não aceitou mudar as vestes. Quando nós aceitamos e dizemos sim para o chamado de Deus, existe uma reconfiguração, um recalcular de rota que acontece na nossa vida. A nossa vida precisa combinar com o lugar que Deus nos chamou.
Para receber o convite, teve algum critério? Olha, vai lá nos becos, nas ruelas, nas esquinas, mas chama só os bem vestidos. Chama só a galera dos tênis, de Havaiana não chama não. Teve? Deus chama todos. O convite é para todos. Mas precisa de uma consciência de transformação para que você combine com aquele lugar. Lembra que eu falei do paraíso? Deus não deixa o paraíso se adaptar à maçã mordida. É o homem que precisa ser purificado para ser devolvido para a perfeição que é o paraíso. Existe uma troca de vestes que precisa acontecer na nossa vida. Uma troca de pensamento, de concepções. Eu não estou falando de coisas exteriores, gente. Porque às vezes a gente, né? Eu e mais alguns aqui eu também sei, que tem muito tempo de igreja, às vezes a gente esquece disso e fica cobrando atitudes exteriores, quando na verdade o que importa é a atitude interior. Quem aqui já fez o feijãozinho no algodão na escola? Todo mundo já fez, né? Qual é a primeira coisa que nasce do algodão, gente, lá do feijãozinho? Um brotinho de raiz. Cresce a raiz, aí cresce mais outra. Depois que a raiz está fincadinha no algodão, o que sai para fora da semente? Os ramos. Primeiro se firma a raiz, depois as folhas. A gente cobra demais que a aparência seja perfeita, impecável. E não se preocupa se a raiz já nasceu, já está madura. Quando eu falo da troca de vestes aqui, eu não estou falando de uma mudança exterior. Eu estou falando de um verdadeiro apaixonamento a Jesus. E esse homem que tinha vestes novas, ele era apaixonado por Deus? Ele tinha relação com Deus? Tinha? Pode dizer, não tá? Gente, eu sei, às vezes eu tenho que mudar esse meu jeito. Carioca gosta de diálogo, entendeu? E às vezes eu fico cobrando as pessoas me responderem. Eu vou me esforçar para mudar. Mas como é que você sabe que ele não tinha uma vida de intimidade, de convívio, de relacionamento com Deus? Pela roupa? Não. Olha o que acontece no detalhe dessa passagem. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem veste nupcial e disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés, as mãos. O que o rei tentou fazer aqui? Dialogar. O que é o rei dialogando com o convidado? Uma vida de oração. Antes de determinar que aquele homem não estava pronto para ficar na festa, não foi pelas vestes, porque o rei ainda insistiu: conversa comigo, fala comigo, reza. Entende que é uma relação de intimidade, de relacionamento com Deus? E o que aquele homem fez? Ficou calado. Ele se negou a ter um relacionamento, se negou a viver uma experiência de oração com o rei. Então foi ele quem decidiu pelo destino de não estar na festa. Às vezes o que você precisa para mudar a sua vida, escute isso de coração aberto. Não está em coisas grandes. O que você precisa para tomar a sua decisão definitiva, para curar o seu coração das feridas, para conseguir perdoar e se sentir perdoado, não está em grandes atitudes, está numa vida de oração, em voltar a um diálogo com Deus, a quem sempre foi a autoria do seu chamado. É assim que Deus determina quem é que vai ficar na festa ou não. As vestes precisam mudar, eu não estou insistindo nisso, mas você entendeu, né? Precisa haver uma transformação de veste. Mas antes de tudo, Deus chama ao diálogo, a uma experiência com Ele. E se negar isso, aí realmente não tem espaço para nós nesse lugar. E é isso que eu quero te convidar nessa noite. Para viver a experiência das núpcias do Cordeiro. Para poder entrar nessa festa, nós os improváveis. Nós que não estávamos na lista de convidados. Nós que não ficamos sabendo meses antes da chegada, mas que fomos alcançados pela misericórdia. Que o próprio rei nos chamou a viver e entrar, vinde querido, para essa festa que é a sua. Nós que ouvindo o chamado, mudamos as nossas vestes. Eu não posso permanecer do jeito que eu estou. Eu não posso permanecer com a mania que eu tenho. Eu não posso permanecer com a forma de vida que eu levava. Eu preciso modificar as minhas vestes. A nós, que dissemos sim a todos esses elementos, somos chamados a esse diálogo com Deus que nos chamou.
a esse diálogo. Queria chamar os músicos aqui para a gente já ir retornando. O noivo, o cordeiro, aquele que verdadeiramente é o motivo da festa, estará aqui diante de nós. Ele se prepara, fica aqui comigo, não se disperse. Ele se orna para o casamento. Ele preparou, pensa no noivo, né? Quem casou aqui já? Levanta a mão, só os homens, só os noivos. Como é que foi esse momento, né? Porque o dia da noiva a gente sabe como é, né? Começa uma semana antes. Mas o noivo também tem a sua preparação. E eu fico imaginando o meu amado, o meu Cristo, se preparando para o casamento. Se ornando para esse grande momento. Ansiando olhar lá do altar, a noiva se aproximando passo por passo. É a parte que eu mais gosto do casamento, é olhar a cara de bobo do noivo. Quando vê a noiva entrando preparada e linda. Eis o nosso noivo, que se coloca à nossa frente. Ele se preparou, ele se ornou, ele desejou estar conosco, ele ansiou por esse casamento.